Essa corrida ponto a ponto de Flamengo e Palmeiras nos traz rodada a rodada questões interessantes assim para a gente observar. E a ver, né, Alex, qual é a repercussão nas escalações, especialmente de Flamengo e Palmeiras, para esse final de semana, porque não tem ninguém em situação confortável. O Flamengo fez uma vitória importante, mais uma vitória de 1-0. Vai precisar defender esse resultado lá na Argentina. O Palmeiras vai ter que correr atrás de um 3-0. E no Brasileirão, os dois disputam cabeça a cabeça, estão empatados nesse momento na pontuação, né? O Palmeiras é líder pelo número de vitórias, ou seja, ninguém pode deixar pontos pelo caminho também, se dá o luxo de poupar muita gente para colocar em risco também o título do Campeonato Brasileiro, né, Alex? Imagino que Felipe Luiz e Abel Ferreira estejam com a cabecinha saindo fumaça aí para tentar armar os times para o final de semana. Boa noite, Alex. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, Dona Flávia, beijo, todo mérito. E todo mundo está em casa, a equipe que está trabalhando com nós, que Deus ali, vamos com Deus de novo. Cara, assim, essas duas equipes, eles têm jogadores, queira ou não, de sobra, e jogadores acostumados com esse momento, né? O investimento foi feito já para isso. E às vezes também a gente fica, lógico que o momento ele é tão decisivo quanto eles fizeram por onde estar, mas o do Palmeiras, que pega logo o Cruzeiro em casa, lógico que teoricamente é um jogo mais difícil do que o do Flamengo. Mas não tem jogo difícil nessa reta final. Quem que garante que o Fortaleza não vai jogar seu melhor jogo no campeonato, né? Jogando em casa, enfim. Mas eu não acredito que não vai para o jogo quem às vezes não tem que ir. Às vezes eu vi gente falando que lá a escalação do Palmeiras lá com a LDU, ele colocou alguns jogadores já pensando no jogo aqui com o Cruzeiro. Não tem como você fazer isso, cara. É a mesma coisa agora, né? Por quê? Porque eles têm mais do que... Eles não têm um time, que a gente viu muito isso, 12, 13 jogadores. São dois elencos bem recheados, assim, que estão vivendo um bom momento que dá essa opção para o treinador. Agora, o treinador que tem que pensar na estratégia para esses momentos e manter essa parte mental ativa, porque não tem como você respirar, não dá para você fazer isso, porque se alguém fizer, o adversário, né, que vai acabar tirando proveito. E o Cruzeiro que está esperando isso daí, porque de repente é uma oportunidade desse confronto direto dele diminuir. Então, eu acho que é um final de semana interessantíssimo, porque esse jogo realmente do Palmeiras, aí, do que vai vir para lá, e a dificuldade de jogar na Argentina do Flamengo, dessa maneira que acumulou, é um momento bem importante para o Campeonato Brasileiro também. Aí, imagino como deva estar o ambiente nos dois centros de treinamentos, né? Porque é uma semana muito tensa para os dois. Eles podem perder o campeonato nessa semana, a Libertadores, e podem também perder o Brasileiro nessa rodada, né? Por mais que eles tenham chance no Brasileiro de ali na frente conseguir os pontos que deixaram para trás, mas se o Flamengo e o Palmeiras continuarem com essa pontuação insana que estão tendo na competição até aqui, pontos deixados nessa rodada podem ser absolutamente decisivos para a perda ou conquista do campeonato lá na frente, né, Mansur? Então, essa rodada tem que ser muito bem planejada pelos dois técnicos. E tem muito pouca margem, é o que o Alex estava falando, não tem muita margem assim para você manobrar, né? Porque você tira de um jogo pensando no jogo da Libertadores, mas eles não se encontram mais até o fim do campeonato. A quantidade de tropeços deles tem sido pequena, assim, não é simples mesmo não. Depois que o Flamengo ganhou o jogo no Maracanã, naturalmente qualquer tropeço agora não vai ser definitivo, né? Sim. Porque o que poderia ter de fato encaminhado o campeonato do Maracanã, porque aí abriria uma praticamente definitivo. Que seria muito difícil até pelo aproveitamento. Seriam duas vitórias e uma vitória. Dois jogos, né? 6 pontos e uma vitória a mais. Mais uma vitória. Então, e assim, são times tão fortes e o aspecto, o equilíbrio é tão grande que a gente pode estar daqui a 4 dias falando de um Palmeiras que está ultra embalado de novo. Ganhar do Cruzeiro e reverter a situação na Libertadores, subindo uma ladeira danada de novo na reta final. Enfim, é ponto a ponto mesmo, assim, vai ser, para cada rodada a gente ter... Se for ver, o ano passado aconteceu algo parecido mesmo com o Botafogo, né, nessa reta final, só que estava nas rodadas ainda mais finais, né, estava mais perto do final do Brasileirão, né, e você não tem como, o que o Botafogo fazia? Meu velho, nós vamos com tudo, nós temos essa possibilidade, nós vamos atrás de tentar ganhar com o que tem, o que acontecesse, eu não tenho como ir para esse jogo de fim de semana
pensando lá no jogo da Libertadores, né? E vice-versa, né? Não tem outro caminho para eles a não ser até realmente gozar desse momento de tensão, sim, de estresse que vai ser daqui pro final do ano, né? Não é essa rodada que vai definir. Você consegue curtir esse tipo de momento? Assim, Ah, jogador gosta, mas já é uma época... É tenso, né? É tenso. Qualquer erro de qualquer jogador pode ficar marcado e tudo mais. O que não tira, você pode ser o mais experiente, acostumado a viver nisso, a tensão ela é muito grande, isso é sentido. Porque você está toda hora se programando para algo que você pode abandonar, porque você vem um ano inteiro fazendo. E o estresse do ano inteiro, ele chega agora. Então, só que agora que você tem que ter um controle realmente maior, até para não acontecer o que aconteceu. Né? Gente, alguém não vai ganhar os dois campeonatos. Exatamente. Ou talvez não ganhe nenhum. E o vice pode ser bom. O vice pode ser o melhor vice da história do brasileiro, é o que tudo indica vai ser. O vice da Libertadores pode ser também, num confronto direto, um timaço. Assim, eles chegaram até aqui disputando os dois principais torneios do Brasil. Eles não deixarão de ser times bons em função do que acontecer a partir de agora. Então, não é para caça às bruxas depois, protesto, reclamação. Menos mal que o Brasileirão não vai ficar definido. Porém, pensa assim, Palmeiras perde pro Cruzeiro, independente até do resultado do Flamengo, se ele ganhar ou perder. E ele perde e não consegue passar na Libertadores. Nossa, vai vir no Brasil... Vai pedir a demissão do Abel. Não, pedir demissão e transforma tudo para esse momento do Palmeiras, que em 5 jogos aqui fez 30 gols na sua casa, vai mudar completamente. É o que o futebol pode fazer, você tem que estar preparado para isso. Faz parte do nosso ambiente, né? Vamos com informações do Flamengo, porque inclusive tem matéria lá no GE. O Flamengo é o melhor visitante desse Campeonato Brasileiro e está apostando aí na defesa, inclusive, para continuar assim fora de casa contra o Fortaleza. A gente está falando de pressão para título, né? Do outro lado, a gente tem contra o Flamengo Fortaleza, que está... Essa é a campanha como mandante do Fortaleza, olha só. 15 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Uma campanha muito abaixo do Fortaleza, né? Que costuma ser muito forte jogando no Castelão com a sua torcida. Só 37% de aproveitamento esse ano. 38%, né? 37,8%. E olha a campanha do Flamengo como visitante. Ó, fez 13 jogos fora de casa até aqui, com 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas apenas. Um aproveitamento bom, né? 66,7%. Estava falando aqui da situação do Fortaleza, a atenção é enorme por lá, né? Porque o Fortaleza, para conseguir, de acordo com os estatísticos, né? Para conseguir escapar do rebaixamento, tem que fazer uma campanha superior à dos líderes em termos de aproveitamento. Então, veja, não é fácil. E ainda contar com os outros, né, vamos dizer. Não é só exato. ganhar todos os jogos finais, seu adversário também ganha. Na verdade, se você pensar em 45 pontos, ele tem 24, precisa fazer 21. Metade, praticamente. São 10 jogos que faltam, difícil, 30 pontos é 70%. 70% é menos, um pouco menos do que o aproveitamento dos líderes nesse momento, próximo de 70%. Não é fácil. Vamos dar uma olhada aqui no campinho, né? Com a provável escalação do Flamengo para esse jogo. Provável porque não é fácil acertar a escalação que o Felipe vai colocar em campo lá no Castelão. Deve ter algumas mudanças, mas também não dá para desestruturar completamente a equipe, né? Então o time deve ter Rossi no gol, Royal na lateral direita, né? Já que o Varela começou Então nas laterais não tem tanta diferença assim, né? Ele pode trocar à vontade. Tem sobrando. Royal na direita, Danilo e Léo Pereira, mesma zaga que jogou contra o Racing, né? O Ortiz ficou no banco. Dessa vez acho que não está nem relacionado, né, Mansur? Estava dando uma olhada no Não, ele ficou no Rio. Flamengo. Ficou no Rio. Não viajou. Vai se recuperar melhor para tentar jogar contra o Racing. Até porque se ele vai viajar, não vai jogar, essa estrutura de tratamento... Melhor tratar aqui. Bem melhor na sua casa. E o Ayrton Lucas começando do lado esquerdo. Meio campo com o Saul, né? Começando ao lado do Jardim, com a Arrascaeta. Jorginho, Luiz Araújo na direita, Samuel Lino tendo a chance de começar de novo na esquerda. E o Plata... Lá na frente, o Pedro também sequer viajou. Faz 5 mudanças, né? Ainda assim, um time muito forte para jogar contra o Fortaleza. As duas laterais, o Saul e... O Lino. E o Plata. O Lino e o Plata. São 5 mudanças. Muitas por necessidade, né? A questão do braço. Carrascal está suspenso. Do Pedro, o Carrascal está suspenso. O Pulgar também está suspenso. E também, desde que ele voltou, ele emendou uma sequência. Enquanto o Saul recuperava o melhor momento depois da volta, era provável que ficasse talvez fosse uma jogo, mudança que já fosse acontecer. Surgiu o problema da recuperação do
do Léo Ortiz, mas o Léo Ortiz já não jogou, então os 2 zagueiros ele consegue repetir. Agora, o curioso é o seguinte, né, Márcio? Se a gente pegar exatamente do meio para frente esse time de hoje, Era já foi titular de outro dia. Exato, já foi o principal do Felipe Luiz, o titular de jogos grandes, entre aspas, né? Então, veja que é um time absolutamente acostumado a jogar junto e fortíssimo para enfrentar o Fortaleza. Não há uma desconfiguração do time, né, Alex? Não, e ao mesmo tempo, esse processo que é normal e natural de acontecer, de às vezes mudar uma peça ou outra, e também vem da competência do seu treinador, da sua comissão, de estar deixando todo mundo num nível bom, no nível de alerta, no nível físico, para falar, poxa vida, um momento eu vou precisar. Porque às vezes tem elencos que você pode ter opções e às vezes tem alguém que está mais desligado. Então essa sensibilidade agora, nessa sequência de jogos, para você estar com todo mundo preparado, é uma atenção, uma sensibilidade que você tem que ter assim, no staff, bacana, porque de repente falou, o Mansur parece que está meio... assim, então você não pode deixar escorregar agora, porque, se for ver, o Palmeiras é o único que depende só dele para ser campeão. Porque ele tem uma vitória a mais e está empatado. Então, nesse sentido, o Flamengo, e agora esse negócio de jogar em casa, mesmo que seja contra o Cruzeiro, eles também têm um caminho de adversários parecidos para pegar. Assim, por mais que o aproveitamento seja altíssimo, não dá pra gente achar que eles vão fazer 100% de agora até o final do campeonato. É né? Não é o... difícil. Agora, a situação hoje é que, embora o Flamengo tenha a melhor defesa e o melhor ataque do campeonato, o Flamengo pode fazer 10 goleadas daqui até o final do campeonato, que se o Palmeiras não perder ponto, ganhando todos os jogos dele de 1-0, o campeão é o Palmeiras. Então, nessa largada, o Flamengo precisa de um tropeço do Palmeiras. Tão bacana. Naturalmente, ambos vão tropeçar, eu acho, em algum momento. Imagino que sim. E tá tão bacana depois dessa vitória no confronto direto do Flamengo, que os números estão muito parecidos, né? Números de vitórias e tal, então todo mundo sabe que não vai poder... Inclusive de gols, o Palmeiras tem 3 gols só a menos. O Palmeiras se aproximou, né? Já teve mais gols sofridos a mais. O Palmeiras fez muito gol nos últimos jogos aí, especialmente jogando no Allianz Parque, né? Vamos com informações do Fortaleza, então. A Marta Negreiros chega com detalhes do tricolor do PC. Fala, Marta. Fala pessoal, um abraço para todos que nos acompanham. Olha só, o time do Fortaleza, que está aí brigando pela vida na Série A do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Flamengo, que está na briga pelo título. E o time tricolor teve até tempo para se preparar para essa partida. Depois da derrota contra o Cruzeiro fora de casa por 1-0 na última rodada, a equipe descansou no domingo e teve a semana inteira de treinamentos para poder chegar forte e tentar uma vitória dentro de casa, voltar a vencer em casa também. Vem de 2 derrotas seguidas contra o São Paulo e contra o Vasco, para respirar mais na tabela, tentar se aproximar ali das equipes que estão mais próximas de sair da zona. O Fortaleza hoje é o vice-lanterna. O time treinado por Martim Palermo conta com retornos em relação ao último jogo. 4 ao todo. Gastão Ávila volta depois de cumprir suspensão. Mesmo caso do Daverson, do Bareiro e do Pablo Roberto. Mas ainda tem ausências também para essa partida e nomes importantes, como o de Lucero, que está suspenso, e Kusevich, que cumpre o segundo jogo de suspensão. Ele foi expulso naquela partida diante do Vasco. No departamento médico, os nomes mais importantes que ainda estão por lá é de Matheus Pereira, Lucas Crispim, o João Ricardo, que está fora da temporada. O goleiro passou por uma cirurgia e não joga mais em 2025. Lembrando que o tricolor do PC vem de uma derrota diante do Cruzeiro na última rodada. São 2 derrotas seguidas na competição e Martim Palermo busca aí essa recuperação quanto antes, porque só faltam 10 rodadas. Fortaleza precisa fazer uma campanha de líder para conseguir se salvar e permanecer na Série A neste ano de 2025. Volto com vocês. Obrigado pelas informações. Vamos colocar o campinho aqui com a provável escalação do Fortaleza, né? Que tem vários desfalques aí, né? Mas também tem alguns jogadores voltando. O time deve ter o Breno no gol, Mancuso, Brites, Gaston Ávila e o Bruno Pacheco na lateral esquerda. Meio campo com Pierre, Pochettino, Sacha, Herrera, Daverson e Breno Lopes. Esse é o provável time do Palermo. É uma situação que o Fortaleza não tem vivido, né, nos últimos anos, de estar numa situação muito dura, né? Quando viveu, reverteu muito antes de... Exato, essa altura final. Já estava praticamente longe da Estava brigando por classificação em Libertadores, competição sul-americana. Nos últimos anos, todos vivendo um momento sempre de confiança, né? Joga em casa, joga fora. Isso é um pouco para demonstrar também, por mais paradoxal que pareça, o quanto era difícil fazer o que o Fortaleza vinha fazendo seguidamente. Sim. Porque quando você trabalha com um nível de orçamento que é bem mais baixo do que boa parte dos times, embora alguns times que estejam lá embaixo tenham
tem uma realidade talvez até de menos investimento do que o próprio Fortaleza. Mas, enfim, você precisa ter uma margem de acerto ano após ano muito alta para você fazer mais com menos. Tudo precisa se encaixar, desde a comissão técnica, que já estava estável até essa troca agora, desde a escolha dos jogadores, né? Em alguns momentos, o maior percalço que o Fortaleza viveu nos últimos tempos foi quando o calendário ficou grande demais para o padrão de investimento e para o elenco. E aí isso começou a pesar no brasileiro. Em dado momento a gente discutia se ele devia olhar para a Libertadores como prioridade ou não, quando o brasileiro teve ameaçado na edição em que o risco foi grande. Agora, esse ano foi o ano em que a margem de erro se revelou pequena demais, né? A política de contratações não funcionou tanto, o time não se encaixou, foi preciso trocar a comissão técnica, mudar todo o funcionamento, e aí o Fortaleza tem pago um preço e não dá um sinal de que está numa ascendente, né? Para fazer uma reta final melhor do que o restante do campeonato. O momento ruim que você imagina que você vai viver, que ele viveu em outro ano, mas conseguiu se recuperar, acaba culminando, de repente, no rebaixamento. Por quê? Porque o nível está ficando realmente mais alto para erros, né? Fora que, assim, né, o torcedor não está mais carregando o time como já foi em outras oportunidades, né, em outros anos. O Fortaleza se acostumou a jogar para 40 mil pessoas no Castelão, né, e hoje a média de público do Fortaleza nesse campeonato despencou, né. E assim, um público muito abaixo do normal. Por exemplo, para um jogo contra o Flamengo no Castelão, né, em situação normal, nos últimos anos, era jogo para 50 mil pessoas e só 26 mil ingressos foram vendidos até aqui, né, de forma antecipada. Então, o torcedor está chateado com a temporada do Fortaleza. Vamos trazer informações também do Palmeiras, porque tem um grande jogo, né, para fechar a 30ª rodada do Brasileirão no Allianz Parque, 20h30 da noite no domingo. Tem Palmeiras e Cruzeiro. Quem traz detalhes do jogo pra gente é o Plácido Berci. Fala, Plácido. Fala, pessoal ligado no Sport TV. O Palmeiras já se reapresentou aqui em São Paulo nessa sexta-feira, depois da derrota na semifinal da Libertadores lá no Equador para a LDU por 3-0. Só que antes desse jogo da volta, na semana que vem, o time do Abel Ferreira precisa virar a chavinha, porque no domingo tem um jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras, líder da competição, enfrenta aqui em São Paulo o Cruzeiro, que é o terceiro colocado. E para essa partida o Abel deve rodar um pouco o elenco, já que a partida em Quito foi muito desgastante e ele tem alguns problemas também por suspensão e por lesão. Já o time do Leonardo Jardim não perde há 4 jogos no Brasileirão e tem o retorno de 3 jogadores importantes, o goleiro Cássio, o lateral esquerdo Kaique Bruno e o atacante Caio Jorge, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols marcados ao lado do Arrascaeta do Flamengo. Esse jogo acontece às 20h30 da noite aqui em São Paulo, como eu disse, no domingo, e o pré-jogo no Sport TV. Convite para todo mundo, hein? Um abraço. Valeu, Plácido. Tem tudo para ser o grande jogo da rodada, né? Esse Palmeiras e Cruzeiro, a ver como é que o Abel vai tratar esse jogo, né? Em termos de escalação também. Vai tratar como uma tentativa de resgatar o ânimo. Evidente que ninguém controla o resultado. Mas se você sai com uma vitória num jogo desse tamanho, contra um time tão forte como é o Cruzeiro, bom visitante, que explora bem transições, e o Palmeiras vai precisar cuidar disso no jogo, além de tentar sufocar o adversário. Se você sai com uma vitória num jogo grande desse, em parte, você recupera um pouco, até uma mobilização evidente que no dia do jogo da Libertadores a torcida vai estar totalmente ao lado do time, mas você renova a confiança, né? Prepara inclusive o ambiente para o jogo do meio da semana. Eu acho que sob esse aspecto o jogo pode ser útil tanto para o brasileiro quanto para a Libertadores. Agora, é evidente, se ele detectar ali que tem alguém que esteja no limite, a gente já sabe que não tem, Piquerez está suspenso. Isso. O Aníbal Moreno, que estava no banco em Quito, mas estava né? com edema e não vai poder jogar. No mais, assim, o Palmeiras jogou há 24 horas, né? Então ainda é difícil dizer em termos de escalação. A sorte é que para o Palmeiras ele vai jogar o último jogo da rodada, né? Lá no domingo, 8h30 da noite. Então permite uma recuperação. Em relação ao Flamengo, está quase do mesmo, né? Isso. O Flamengo jogou quarta e o Palmeiras jogou quinta, os dois no mesmo horário. O Flamengo joga 7h30 do sábado e 8h30 do domingo. Exato. Sob esse aspecto, a coisa está equilibrada. A boa notícia é que o Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo para o Alan. Né? Ele tinha sido expulso, né? Punido com 2 cartões amarelos, acabou sendo expulso lá atrás, né? No jogo contra o Fluminense. Mas ele cumpriu a suspensão automática, né?
E agora, o segundo jogo, o Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo, né? Com isso, até o julgamento, então, ele vai poder jogar e aí vai ter um novo julgamento do jogador do Palmeiras. Ele fica à disposição do Abel. Ele que tem entrado praticamente em todos os jogos, né? E tem sido um jogador importante ao longo das partidas. Não duvidaria nem que jogasse esse jogo, talvez começando. Não, é possível. É possível. O Palmeiras precisa... Aí com o problema, por exemplo, do Aníbal Moreno, Exato. né? O Martínez não fez um bom jogo. Ele já entrou ali, entrou bem. Ele pode entrar até, eventualmente, ao lado do Martínez, se ele quiser trazer o Andrés de volta para o lado. Se não for manter o Veiga, mas pode também ter o Maurício partindo da meia-direita. Então, são escolhas que a gente vai saber. Acho que vai ser tudo muito baseado assim, no que o Abel enxerga de momento dos jogadores. Sim. E da questão física também. É isso aí. Deixa eu dar para vocês aqui a dica do Cartola, né? Porque se tem rodada do Campeonato Brasileiro, a gente tem que escalar o seu time no Cartola. Eu já escalei o meu, você aí de casa. Você já escalou o seu time no Cartola? E a dica do Gato Mestre para essa rodada é o Felipe Anderson. Tá aí, ó, jogador do Palmeiras, 6 finalizações nos últimos 3 jogos, uma das melhores médias de participação em gols, né? O duro é saber se o Felipe Anderson vai começar o jogo, porque essa também é uma outra questão que precisa ser bem avaliada aí para vocês que vão escalar os seus times no Cartola. O Palmeiras traz essa característica, entre aspas, ruim, que é vir da altitude. Quantificar, a gente não consegue saber o desgaste, às vezes, de cada atleta, que pode ter uma diferença, né? Lembrando que o primeiro jogo da rodada é às 4 da tarde neste sábado. Então o mercado fecha que horas, Mansur? 15h59. Sempre atento.